Batata frita. Eu duvido que você não goste de batata. Olha quantos pratos deliciosos podem ser feitos com isso. Temos o frango com batatas, o pão de batatas, o purê de batatas. Nesse tempo de estudar, você vai entender como a batata entrou nas nossas vidas. A quem devemos isso? Vem comigo. É tempo de estudar. Chamamos de pré-colombianos todos os povos que existiram na América antes da chegada do explorador Cristóvão Colombo em 1492. Os conquistadores europeus os chamavam índios, porque a princípio acreditaram que Colombo tivesse chegado às Índias, no Oriente. Os portugueses chamavam os povos do Brasil de negros da terra. Sabemos que os antigos habitantes da América não eram autóctones, ou seja, não surgiram aqui na América, vieram de outro lugar. Pois bem, de onde eles teriam vindo? Os Incas viviam na América do Sul, mais especificamente na região andina. Chamamos de andina por conta da imponente cadeia de montanhas que é a Cordilheira dos Andes. Esse território fica a mais de 4.500 metros acima do nível do mar. Muito frio e nada indicaria que um povo pudesse se estabelecer naquele lugar. Vale lembrar que antes dos Incas, outros povos se desenvolveram nessa região. Podemos citar como exemplo os Tiwanaku, os Mochica e a mais curiosa dessas civilizações, a Nazca. Em Nazca, por exemplo, há uma série de desenhos gigantescos no chão, que só podem ser vistos de muito alto. Existem desenhos de macacos e do colibri, por exemplo, que são os mais famosos. Muitos acreditavam que eram sinais para os ETs, mas o que se acredita de fato é que sejam um calendário para as colheitas. Você pode imaginar qual é a cidade mais antiga das Américas? Sei não. Pesquisas apontam para Caral, no Peru. Essa cidade teria surgido por volta do ano 3000 a.C. Gênio. Mas vamos voltar aos Incas. A civilização Inca começa a florescer lá pelo século XIV da Era Cristã. Muito bom! Que ótimo, hein? Mas vamos voltar aos Incas. A civilização Inca começa a florescer por volta do século XIV da Era Cristã. Era chamado de Império das Quatro Direções, por conta do grande território que dominava. Este povo não tinha escrita. Muito do que sabemos deles se deve à tradição oral. Em sua religião, se consideravam os filhos do sol. Cusco era a principal cidade deste povo. Era considerada o umbigo do mundo. O imperador era uma figura de grande respeito. Todos os incas, inclusive, se consideravam filhos diretos do deus Sol, Inti. A princípio, a palavra Inca se referia apenas ao imperador. Mais tarde, passou a designar também todo o povo que falava a língua Quechua. A agricultura Inca era impressionante. Desenvolveram técnicas de plantio em terraços, ou seja, iam escavando degraus nas montanhas, onde cada coisa era plantada. Também criaram canais de irrigação que faziam toda a distribuição das chuvas ao longo de cada um desses terraços. Inacreditável, assim, hein? dentre os produtos cultivados pelos Incas, podemos destacar a batata. Os Incas chegaram a cultivar mais de 200 tipos desta planta. Sendo assim, agradeça aos Incas por cada batata frita que você come. Maravilha! As campanhas militares e as alianças com diversos povos faziam com que os Incas recebessem tributos de diversas partes do império. Vale lembrar que todo esse império era interligado com estradas incrustadas nas montanhas. Uma curiosidade. Os Incas tinham um serviço de correio. Funcionários estrategicamente colocados em diferentes pontos das estradas levavam mensagens de uma ponta a outra do império, correndo. Caramba!
chegou uma carta para nós. Bom, um aluno da rede que nos assiste pergunta o seguinte: você pode falar um pouco sobre o quipu? O quê? Pois bem, querido aluno, o quipu era isso. Como já dissemos, os incas não tinham escrita, mas nem por isso deixaram de desenvolver formas de anotar ou contabilizar aquilo que necessitavam durante o seu dia a dia. Esse sistema era composto por uma série de cordas. As cordas tinham grossuras diferentes, cores diferentes e nós. Cada uma dessas características significava alguma coisa. Os estudiosos ainda não conseguiram decifrar de maneira satisfatória o quipu. A arquitetura inca também impressiona muito. Eles fizeram um complexo sistema que permitia construções sem argamassa, bastando apenas cortarem enormes pedaços de pedra que se encaixavam perfeitamente. Nossa! Esses encaixes eram tão perfeitos que nenhuma folha de papel é capaz de passar por ele. Inacreditável. Infelizmente, a sede por ouro e prata dos conquistadores espanhóis acaba destruindo essa civilização. Em 1532, a chegada de Pizarro e seu exército põe fim a este povo. Você lembra da pergunta irada? Não. Não lembra? Então rebobina aí. Sabemos que os antigos habitantes da América não eram autóctones. Não eram autóctones, ou seja, não surgiram aqui na América, vieram de outro lugar. Pois bem, de onde eles teriam vindo? Estudos indicam que a ocupação da América se deu por diferentes levas migratórias. Povos vindos da Ásia vieram do norte, através do Estreito de Bering. O resto da América poderia ter sido ocupada através de outra onda migratória, esta vindo da Oceania, através do Oceano Pacífico. E nesse tempo de estudar, a gente viu que a partir do século XIV, a civilização inca floresceu na América Andina. Existiram outros povos além desses, que foram sumindo, e aí os incas tomaram esse espaço. Vimos que essa civilização atingiu alto grau de desenvolvimento e tecnologia e está presente inclusive na nossa alimentação. Vimos que os espanhóis destruíram essa brilhante civilização pela sede de ouro e prata. A gente se vê numa outra história. Ah, peraí! Essa roupa que eu estou vestindo aqui é uma roupa típica do Peru. Ela é uma herança dos incas, feita com lã de lhama. O povo inca já fazia tecelagem desse tipo de lã. Perfeito, é isso. Certo. Agora vamos tirar essa roupa. Eu vou pedir Gabriel Teneco. Outros grupos, principalmente vindos da Oceania, terindo ela é feita com lã de lhama. Esse tipo de tecelagem já era feito pelos antigos... Pô, ele olhou pra mim, comecei a rir, cara. Eu achei que acho que eu falei besteira.